Academia de Letras da Bahia tem o orgulho, o grande orgulho e a honra de lançar hoje um belíssimo livro de um dos grandes mestres da literatura brasileira, o nosso querido confrade Antônio Torres. Estamos falando do seu livro mais recente, O Querida Cidade, que é, de fato, uma obra-prima, sem nenhum favor, uma obra-prima. Nós esperamos que esse lançamento atraia mais leitores ainda para essa obra magnífica, simplesmente magnífica. Encantados ficamos todos os que o leem. Não? A gente submerge junto com a cidade querida, é levado, né, por uma torrente maravilhosa, musical, de um ritmo esplêndido, com imagens fascinantes, enfim, é uma obra que dignifica a literatura brasileira. Então, estamos apresentando, portanto, esse livro maravilhoso. É mais um lançamento que fazemos pela Academia de Letras da Bahia. Então, fica com a palavra a acadêmica Gerana Damulakis, que é uma crítica literária muito conhecida, muito penetrante, muito lúcida, e que vai fazer uma introdução a este livro maravilhoso. Muito obrigado a todos. Antônio Torres, boa tarde. Boa tarde, Gerana. É um prazer imenso estar aqui com você neste evento de lançamento do Querida Cidade, promovido pela Academia de Letras da Bahia. Desde já quero consignar aqui os meus imensos agradecimentos ao nosso ilustre presidente, Ordep Serra. Antônio Torres é o autor, dentre os 12 títulos de romance que ele tem, da trilogia Brasil, que começa com Essa Terra, que foi um sucesso absoluto, eu costumo dizer que é um clássico, seguido de O Cachorro e o Lobo, e finalizada com Pelo Buraco da Agulha, né? Falei certo, né? Pelo fundo da agulha, eu sabia que estava falando alguma coisa errada. Logo eu, que chamei os 3 livros da trilogia Brasil. Mas é comum essa confusão. Muita gente fala. Não, mas é porque eu estou emocionada. É porque eu estou emocionada, sério mesmo. Eu achei que Querida Cidade, inclusive, ela quase que faz parte da trilogia, virando uma tetralogia. Assim como o Meninos Eu Conto, que é o seu livro de contos, também preenche lacunas, né? A gente vai se enriquecendo com cada livro que acrescenta mais conhecimento às histórias que estão contadas na trilogia. Afinal de contas, como diz você, todo romance contém várias histórias. Então, para ficar em Querida Cidade, ele realmente contém várias histórias. Mas deixa eu começar pelo começo, senão já vou me embreando por outros caminhos. Faz pouco tempo que estávamos conversando, Aramis e eu, sobre um ensaio que distinguia o assunto e o tema na literatura. O exemplo usado foi Os Lusíadas, apontando o assunto, que é a viagem de Vasco da Gama às Índias, enquanto o tema, entre outras hipóteses, é a expansão dos valores europeus pelo mundo. O assunto, dizia o autor do ensaio, Ivan Teixeira, depende da escolha do autor, mas o tema resulta da interpretação do leitor, porque o assunto é consensual, mas o tema tem várias variações, tantas quantas forem os pressupostos da leitura. E é aqui que eu entro para começar a falar de como eu li Querida Cidade. Afinal de contas, o tema vai ser de acordo com a minha leitura. E o tema, para mim, o tema é um sonho. Um sonho e uma revisão de uma parte de partes da vida do personagem. Agora, o assunto são as voltas para a cidade natal. Sempre as voltas para a cidade natal. Essa querida cidade. Daí o título do livro está bastante justificado, porque são voltas. O personagem não vai voltar uma vez. Neste romance, ele vai sair
para uma cidade que não é nomeada, inclusive nem personagem nem cidade são nomeadas, mas eu sei que é Alagoinhas. Ele volta para a cidade natal, ele vai sair de novo, ele vai aparecer lá num tempo largo, muito, muito no futuro, mas vamos com calma. O fluxo dos parágrafos e a cadência das frases, ambos criam os efeitos desse tempo largo que eu estou falando, quando a dramaticidade fica suspensa para permitir digressões. Essas digressões são incríveis, quase que invariavelmente sobre música. A música é bastante evocada, inclusive na crítica ao que se faz atualmente. Adorei essa parte. Antônio Torres critica, porque aí é o escritor criticando as palavras chulas das letras das músicas atuais, como rabas, desce a raba, sobe a raba. Adorei essa parte. Então, pode-se dizer que a música vai conduzindo a narrativa para as histórias que vão sendo contadas. Como a do encontro com o saxofonista Rodolfo Novaes, afinal, um romance é uma história cheia de histórias. Essa foi mais uma história, e uma história que tem só a ver com música. Na definição dada por Antônio Torres, que eu já repeti aqui 2 vezes, o romance é uma história cheia de histórias. Esta é a definição que Torres dá em toda a entrevista em que vem aquela pergunta clássica: o que é o romance? Pois bem, o romance de Torres quase sempre vem acompanhado, como eu dizia, de música. E neste caso aqui, nós temos praticamente um álbum. Se juntar tudo quanto é música que foi citada, ele vai formar um álbum para acompanhar a leitura. Décio Torres falou em trilha sonora naquela live, eu achei ótimo. Ele falou em trilha sonora. Posso retirar do próprio texto a imagem que vai atravessar o romance e que também o conclui. Abro aspas para Torres. Sim, aquele senhor perdido no tempo e no espaço, completamente à deriva, agora decolava como se tivesse se tornado dono do seu próprio rumo. Sabemos onde o personagem está, acho que eu não vou poder falar, para não dar muito spoiler, mas é interessante que neste momento vem um elemento fantástico completamente integrado. Você não encontra estranheza na hora que acontece o deslocamento, não vou dizer do que, e a volta, mais uma volta para a cidade natal. Esse elemento fantástico é enriquecedor, extremamente enriquecedor, e não causa nenhuma estranheza. Parece que só aquilo podia acontecer, afinal nós estamos dentro de um sonho, e no sonho tudo é possível. Bom, sabedora da admiração que Torres tem pelo escritor William Faulkner, vale evocar o cosmos particular de Faulkner, desde os flashbacks, os fluxos de consciência, o correlato objetivo entre a natureza e as pessoas, até os cortes radicais de tempo narrativo, enfim, tudo a serviço do que é criado pela palavra e sua relação com o vivido. Com maestria, Torres faz parte desta linhagem de escritores que sabe manejar esses elementos, essas ferramentas que eu citei. Os símbolos andam de mãos dadas com a história ou as histórias. O leitor não perderá de vista uma certa maleta que aparece desde a lembrança do menino saindo da roça para estudar no ginásio daquela cidade que eu sei que é Alagoinhas, até o aparecimento último dessa maleta que me impressionou tanto, Torres, que colada lá no lugar que nós não podemos falar, senão eu conto o romance. Essa maleta é tida como mágica, isso está no livro, ela é tida como mágica. E ali dentro poderia se encontrar um romance intitulado Dores do Mundo. Isso foi um achado incrível para a minha cabeça de leitora. Foi um achado incrível. Outro símbolo que eu gostei bastante foram as caixas de fósforo, que o personagem menino brincava com elas para construir cidade, e que também acendia os charutos do pai, aqueles charutos que levaram o pai a subir ao céu, impulsionado pela baforada do próprio charuto. Isso aqui eu tirei do livro. Bom, veja como os símbolos são riquíssimos também. Este livro é um livro de uma riqueza ímpar, seja em todos os elementos que eu citei, seja também na quantidade de símbolos.
A cidade de pés juntos, que dificilmente alguém chamaria de querida, isso eu também retirei do romance, passa por uma emancipação durante a narrativa. Assim, também, entre tantas histórias, aparecem os títulos dos outros romances de Antônio Torres. Você pensa que ia escapar de eu reparar isso? Você citou, eu reparo tudo. O cão uivando para a lua, o cachorro e o lobo. Chegou a citar o livro de contos Meninos Eu Vi. Você citou também. E eu peguei tudo isso. Se o volume Essa Terra traz a divisão em 4 capítulos, essa terra me chama, essa terra me enxota, essa terra me enlouquece, essa terra me ama. Eu amo os títulos dos capítulos de Essa Terra, como também achei muito, muito afim do capítulo, todos os 5 títulos dos capítulos de Querida Cidade. Eles são reflexos no espelho das águas da cidade. Quando tudo começa, a cidade alagada, cidade se afogando, e o espelho que as águas, que nestas águas ele vai se mirar e ver nesse espelho d'água todo aquele regresso que ele vai fazendo no sonho. Depois, se sua vida desse um romance, o tal romance que estaria dentro da maleta mágica, Dores do Mundo. O terceiro, E Pé na Estrada. O quarto, Enigmas. E o quinto, Ela, porque aí entra uma personagem que até então não tinha aparecido, e porque já faz parte do personagem num outro tempo largo, muito além do menino, do adolescente. São tantas histórias que o narrador chega a escrever. Epílogo do romance da tia. Adorei isso também. Quando ele acaba de falar tudo o que aconteceu com aquela tia, a gente entra na vida da tia, a mãe da tia, o pai da tia, inclusive o personagem vai morar com a mãe da tia. Mas depois de contar tudo, faz epílogo do romance da tia. Adorei. Todos esses detalhes são, para mim, enriquecedores e, para mim, fazem muita diferença. Então, interessante, eu já falei que não são nomeadas as cidades, nem o povoado, nem a cidade onde está o ginásio, nem a cidade grande que se afoga, assim como também não há nomes dos personagens. Querida Cidade adensa a trilogia, eu acho que eu já disse, mas eu preciso repetir, porque foi o sentimento maior, adensou a trilogia Brasil. E ainda acho que ainda tem mais coisa ainda para adensar mais ainda essa trilogia, que a essa altura está uma tetralogia. A leitura de Querida Cidade me deixou impregnada de todas as histórias que o romance conta. Obrigada, Antônio Torres. Muito obrigado, Gerana Damulax, aquela que realmente conhece o trabalho desse velho escriba. Eu muito lhe agradeço, me sinto em estado de graça com essa sua leitura. E digo mais, fiquei com vontade de ler esse romance que você leu. E digo mais, eu só cheguei ao ponto final para não chatear demais o leitor fazendo um romance de 1000 páginas, mas que ele fluiu bem, fluiu. Levei 12 anos para escrever esse livro. É o meu 12º romance. Uhum. E aí está, caríssimos e caríssimas, aliás, caríssimas e caríssimos amigos, ouvintes. Segundo Gerana Damulax, vale a pena ler esse livro. Eu fiquei interessado nele, juro. Muito obrigado, Gerana. Muito obrigado, Academia Baiana de Letras da Bahia. Muito obrigado, presidente Ordep Serra. Muito obrigado, Rico Soares, que está aí comandando tudo por trás das câmeras. Muito Beijo obrigado. Grande. Muito obrigado, Bahia. Viva a Bahia! Viva!